Quando se trata da mitologia nórdica, um dos seres mais conhecidos é Fenrir. Fenrir é um lobo gigante. Seu tamanho era tão monstruosamente gigantesco que poderia ser comparado aos Jotun, os seres humanos gigantes, só que entre os lobos. Fenrir era filho da gigante Angbodda e de Loki. Possuía duas irmãs, Jormungand, a monstruosa serpente que era tão grande que poderia cobrir toda a terra e engolir o seu próprio rabo, e Hel ou Hela, a deusa do reino dos mortos. Fenrir possuía dois filhos igualmente gigantescos, Skoll, um lobo tão grande que poderia engolir o sol, e Hati, que poderia engolir a lua. Quando Odin, o pai de todos, percebeu que os três irmãos, filhos de Loki, possuíam grandes possibilidades maléficas, pois Angbodda, sua mãe, era uma gigante inimiga dos deuses, e Loki, seu pai, era o pai de todas as trapaças e falsidades, decidiu enviar deuses para buscar as crianças e trazê-las até ele. Então ele enviou a serpente Jormungand imediatamente para o fundo do mar. Hela ele lançou em Niflheim, a terra do frio e da neve, e o lobo Fenrir foi trazido para a morada dos deuses, em Asgard. Mas o lobo era tão aterrorizante que somente Tyr, o deus da justiça, ousava ir até ele para lhe dar carne. Mas quando os deuses perceberam o quanto Fenrir crescia a cada dia, somado a profecias que surgiam declarando que ele estava destinado a ser a destruição de todos, começaram a pensar em uma forma de escapar desse destino. Foi então que criaram um grilhão muito forte para prender as patas do animal. Como Fenrir sabia de sua força e achava que aquilo não seria suficiente para segurá-lo, deixou-os fazer o que quisessem. O primeiro esforço de Fenrir para se soltar resultou na destruição do grilhão. Então os deuses fizeram um outro 2 vezes mais forte. Fenrir temeu que talvez não fosse forte o suficiente para se soltar dessa vez, e receou em aceitar o desafio. Mas os deuses, muito espertos, então disseram que ele se tornaria famoso se esse grilhão poderoso não fosse capaz de segurá-lo. Então Fenrir achou que a fama valia a pena. Deixou-se ser preso e a primeira tentativa não conseguiu se soltar, mas então saltou, arrastou no chão e usou a sua força gigantesca até fazer com que o objeto se despedaçasse por todos os lados. Os deuses começaram então a ficar desesperados, pois nada seria capaz de conter essa criatura. Mas Odin teve uma ideia. Enviou um mensageiro até a terra dos Elfos Negros para encontrar habilidosos anões capazes de fazer o grilhão chamado Gleipnir, pois os anões eram os artesãos mais habilidosos de todo o mundo nórdico. Esse grilhão era feito de 6 coisas: o ruído de um gato ao andar, as raízes de uma montanha, os tendões de um urso, a respiração de um peixe, o cuspe de um pássaro e as barbas de uma mulher. Esse objeto mágico deveria ser macio e suave como uma fita de seda, e forte como nada mais poderia ser. Já com o objeto em mãos, os deuses convocaram o poderoso lobo até eles e pediram que testasse a fita. Fenrir então disse que não obteria nenhuma glória com aquele objeto, pois ele parecia muito fraco e se estivesse coberto de artimanhas e truques, aquilo não deveria ser colocado em suas patas de forma nenhuma. Os deuses tentaram convencê-lo, sem sucesso, mas então o lobo propôs uma prova de boa fé, que um dos deuses colocasse a mão na boca dele, enquanto que os grilhões eram colocados nele. Tyr, o deus da justiça, foi o único disposto a sacrificar sua mão pelo objetivo. Colocaram os grilhões em Fenrir e ele tentou escapar com toda a força, mas sem sucesso. Com o fracasso, mordeu e arrancou a mão de Tyr. Após o lobo gigante estar seguramente amarrado, os deuses prenderam ele com uma corrente e fixaram essa em uma grande rocha, que depois foi lançada e presa no fundo da terra. Em seguida, amordaçaram Fenrir cravando uma espada em sua boca, mas essa criatura era tão grande, mesmo nesse momento quando ainda era um adolescente, que a baba que corria de sua boca formou um grande rio chamado de Van. Fenrir ficou preso até o dia do Ragnarok.
o dia do confronto final, quando as tropas de gigantes avançaram sobre os deuses. O Sol e a Lua morreram engolidas pelos filhos de Fenrir, Skoll e Hati, respectivamente. O lobo Fenrir, assim como a sua irmã Jormungand, se soltaram e rumaram para o campo de batalha. No grande confronto, o gigantesco lobo atacou com a boca escancarada. Seu maxilar inferior encostava no chão e seu maxilar superior encostava no céu. E dizem que ele abriria mais a boca ainda se houvesse mais espaço. Fogo saía de seus olhos e narinas. Ao seu lado, a serpente gigante jorra veneno para todos os lados, contaminando toda a água e o ar. Durante a batalha, Fenrir desafiou Odin e o engoliu, mas foi vingado por Vidar, filho de Odin e o deus da vingança, que colocou um pé sobre o maxilar inferior do lobo, e com uma mão ele agarrou a mandíbula superior do lobo até rasgar sua garganta em pedaços. E esse então foi o fim do grande lobo Fenrir. Mas depois dessa história, em que o lobo, mesmo sem ter praticado ainda nenhum mal, foi preso de forma cruel pelos deuses, como saber se no final de contas essa criatura poderosa era maligna ou simplesmente injustiçada?